Então galera, vamos lá. Essa pergunta é tão importante, mas tão importante que eu decidi gravar um vídeo, porque eu vou mandar também para o YouTube, tá? Isso aqui realmente vai mudar a vida de quem já investe, e se você ainda não investe e começar com esse conhecimento, você vai ter inúmeras vantagens sobre todos os outros investidores, tá? Essa pergunta de quanto vale uma ação é a pergunta dos milhões, né? Se você consegue definir quanto realmente vale uma ação, você nunca vai pagar caro por uma ação. E a partir do momento que você não paga caro mais por nenhum tipo de ação que você comprar, você sempre vai ter a possibilidade maior de ganho. Você vai ter uma margem de segurança ali para poder aguentar mais tempo no mercado. Como diz o próprio Howard Marks, bolsa de valor não é sobre quem ganha mais, é sobre quem perde menos, porque essa pessoa permanece mais tempo no mercado e é essa pessoa que vai ter lucros exorbitantes lá no futuro. Se você ganha muito em um curto período de tempo, normalmente sua carteira está exposta a muito risco e isso pode acabar com a sua carteira em um piscar de olhos. Então é muito melhor que você reduza suas perdas do que você ficar tentando aumentar a sua rentabilidade de uma maneira explosiva, tá? Olha só, a gente vai usar 4 livros de suporte, só para você entender o quanto conhecimento eu vou te passar em 5 minutos de vídeo, tá? Então preste atenção que isso aqui vai mudar a sua vida. Eu falei no story que tinha 3 formas de calcular o preço teto, né? O preço de uma ação. E realmente existem 3 formas de grandes investidores, tá? Um deles é o Décio Bazin, o outro é o Joel Greenblatt, tá? E o outro é um famoso, esse livro aqui ele é muito famoso, né? O Investidor Inteligente, ele é um livro gigantesco. E o Benjamin Graham, ele foi o tutor do Warren Buffett. Então esse livro ele realmente tem um peso, ele é como se fosse a bíblia para um investidor iniciante, tá? E realmente aqui tem muito conteúdo muito importante para você. Ele está um pouco desatualizado, mas você consegue, através de bom senso, adaptar todos os ensinamentos para agora, tá? E eu vou ainda dar um plus e entregar mais, que eu vou falar sobre o valuation. Então bora começar logo, que eu separei aqui as partes mais importantes desse livro quando se trata desse capítulo, né, de quanto vale uma ação. Olha só, se a gente pegar aqui o livro do Décio Bazin, ele vai dar esse número de 16,67, tá? Não precisa tentar enxergar nada disso aqui, eu vou deixar todas as páginas aqui, o editor vai colocar as páginas. Faça fortunas com ações antes que seja tarde, do Décio Bazin, na página 72, ele fala a respeito de um preço teto baseado em Dividend Invest. O que é o Dividend Invest? Você investe em ações que te pagam dividendos para você receber esses dividendos todos os meses, semestralmente, trimestralmente, mas você receber dividendos, isso aumentar o seu fluxo de caixa, ou seja, entra e sai dinheiro do seu caixa o tempo todo, e no momento em que entra, ele vai sair mais destinado a reinvestimento. E isso potencializa, e eu concordo, inclusive, uma das minhas teorias de investimento é Dividend Invest. Eu tenho minha carteira separada, né, em previdenciária e de oportunidade, e na minha carteira previdenciária eu escolho todas as minhas ações de acordo com esse livrinho aqui e o jeito Barsi de investir, tá? Eles investem muito parecido, o jeito Barsi de investir, ele só colocou e categorizou algumas empresas do setor perene para poder escolher, mas ele usa também esse método aqui, tá? Então olha só, o que quer dizer esse método? Eu vou ler só um trecho aqui para você entender, tá? Se a taxa básica de 6% para remuneração de títulos de renda fixa é universalmente aceita, admitamos que seja 6% a taxa básica de remuneração das ações. Ou seja, o que ele quer dizer com isso aqui? No mundo inteiro, você concorda, os investidores universalmente concordam que 6% é a taxa básica para se investir. Ou seja, se você faz um investimento que rende 6% ao ano, esse investimento é bom, tá? Então, grande parte da teoria de investimento do Décio Bazin é escolher empresas boas que pagam bons dividendos, e esses dividendos têm que ser mais do que 6% ao ano. E aí ele chega em uma fórmula que seria você pegar o preço da cotação do ativo, né? Eu vou fazer um exemplo para vocês no final desse vídeo aqui, usando cada uma dessas fórmulas, vai ser bem rapidinho, você vai aprender muito. Então vai anotando aí tudo que você tem que aprender a respeito de cada uma dessas métodos de calcular o preço de uma ação, tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui na verdade é uma aula que deveria ser cobrada, cara, porque isso aqui vai mudar totalmente a sua vida. E eu tô fazendo do meu coração para você, além de assistir e curtir esse vídeo, comentar e mandar para aquele amigo que investe, para aquele amigo que está querendo investir, para aquele amigo que você quer que muda de vida, beleza? Então o que você vai fazer para calcular o preço justo de uma empresa de acordo com o método Décio Bazin? Primeiro passo, você vai pegar empresas que são boas pagadoras de dividendos. Então tem que ser aquela empresa que paga dividendos em um longo período de tempo, prioritariamente 5 anos. Então se você tem uma empresa que paga há 5 anos bons dividendos estáveis, não é aquela empresa que paga 0% de dividendo em um ano, depois paga 17%, depois paga 3%, isso aqui é instável. É uma empresa que paga ali 6, 7, 8, 8, 9, 10,
né? Sempre estável, tem que ser maior do que 6%. Como que você vai calcular se a empresa está cara ou barata? Porque às vezes uma empresa pode pagar 6% de dividendo yield, mas ela está cara. E aqui eu estou te ensinando não escolher empresas que pagam mais do que 6% de dividendo yield. Eu estou te ensinando a escolher ações baratas, né? Quanto vale uma ação? Então, o segundo passo é você somar qual que é a média do dividendo yield pago nos últimos 5 anos e multiplicar esse valor da média do dividendo yield pago por 0,06, ou seja, 6%, tá? E aí você vai chegar num preço teto. A gente já vai fazer esse exemplo. Guarda aí. Esse aqui foi a informação desse livro e a gente vai retomar ela depois quando a gente vai calculando aqui o preço teto de alguma empresa, beleza? O segundo livro é a Fórmula Mágica para bater o mercado de ações. E aqui realmente ele coloca uma formulazinha, né? Ela não é mágica porque você não vai ficar rico só seguindo ela, mas ela te ajuda muito a fazer suas escolhas, tá? E essa aqui é através do EBIT sobre o valor da empresa, tá? E o valor da empresa aqui, o Enterprise Value, é calculado através do EV. Não se preocupe, eu sei que também não tá dando para ler muito bem, eu vou deixar tudo aqui na tela, tá? Inclusive os links desses livros aqui, que seria muito importante que você lesse para se tornar um ótimo investidor, vou deixar tudo aqui no link na descrição para você clicar nesse link e comprar os livros, tá? Essa informação está na página 154, tá? E basicamente esse livro ensina que uma empresa só tá barata se ela entrega muito resultado de acordo com o seu valor de empresa. Então é uma empresa que vai entregar muito lucro operacional de acordo com o que ela tem de valor de caixa e valor, né, da empresa como um todo, Enterprise Value. Então o valor da firma. Se você pega, por exemplo, Léo, não entendi nada. Se você pega, por exemplo, uma empresa que tem 1 milhão de valor de firma. Vamos supor que minha casa aqui é uma firma. Então se eu pegar aqui minha casa e considerar que isso aqui é uma empresa, tem um valor de firma dessa casa. Primeiro, o valor do imóvel, né? Se a casa fosse própria, eu moro de aluguel, mas tem o valor do imóvel. E tudo que tem aqui dentro também compõe o valor da firma. Ou seja, essas luzes aqui que você está vendo, o cenário, a televisão, tudo aqui, o meu computador. Se a gente pegar e vender tudo isso, né? Se a gente colocar tudo isso em valor de firma, você vai ter um valor. Tá? Vamos considerar aqui por fins didáticos que seria 1 milhão. Então vamos supor que tem a minha firma que vale 1 milhão e tem a firma da Ingrid que vale 1 milhão também. É a mesma coisa, a mesma firma, só que na minha firma aqui eu produzo bolos, na firma da Ingrid ela produz brigadeiro. E a Ingrid está vendendo muito bem seus brigadeiros. Ela tem 1 milhão de valor de firma, mas ela está rendendo 100 mil por mês. 10% do seu valor de firma está rentabilizando. Vamos considerar que esse seja o lucro operacional, tá? O EBIT lá da forma. E eu tenho a minha firma que também vale 1 milhão, só que eu estou produzindo bolo, não estou conseguindo vender muito bolo. Eu vendi só 20 mil reais em bolo no ano. Então você percebe que mesmo tendo o mesmo valor de firma, a Ingrid tem mais lucro do que eu. E é através de um ranking, pegando todas as empresas da bolsa e passando essa fórmula aqui do EBIT sobre EV, que a gente calcula o Earning Yield. E aí, através do Earning Yield, ele seleciona as 10 empresas mais baratas da bolsa. E aí ele compra não através de um preço teto. O preço pode estar indiferente. Ele pode comprar por qualquer preço. Só que se a empresa está dando bastante resultado, ele considera que essa empresa está barata, beleza? Então essa é a fórmula mágica de bater o mercado de ações do Joel. A gente vai fazer um exemplo também sobre isso. Fica até o final do vídeo, tá? Agora vamos falar sobre o investidor inteligente. O investidor inteligente ele também tem uma formulazinha, tá? E ele usa o VPA e o LPA. O que é isso? Essa aqui é a página 438 desse livro, tá? E aqui embaixo eu até deixei anotada a fórmula para ficar mais visível para vocês. É uma fórmula que ele chegou através de uma constante, que é 22,5, e aí ele pega o lucro por ação e o valor patrimonial por ação. E aí você já vê que entre todas essas três, sempre tem a mesma coisa envolvida. Ou seja, o preço da empresa e o quanto que ela rende. Na primeira, rende e distribui em dividendos. Na segunda, quanto que ela rende por valor de firma. E na terceira, o lucro por ação de cada ação de acordo com o seu valor patrimonial por ação. E aí a fórmula ficaria assim, ó. Vou deixar aqui, o editor vai colocar, tá? É raiz, o valor intrínseco de uma cotação, de uma empresa, seria raiz de 22,5 vezes LPA e VPA. O que é o LPA, Léo? Vou até deixar aqui um outro print para você da plataforma GF, que ele calcula o lucro por ação. A gente pega todo o patrimônio da empresa, divide pelo número de ação, e aí a gente tem um valor patrimonial por ação, que é o VPA. Então se uma empresa, por exemplo, a minha firma aqui, vamos voltar na minha firma, vale 1 milhão, e eu tenho 1 milhão de ação, cada ação tem um valor patrimonial de R$1. 1 milhão de ação, 1 milhão de valor, divide 1 de VPA, né, que é o valor patrimonial de ação. E aí, lembra que eu fiz só 20 mil reais no ano, vendendo meus bolos? Então o meu lucro por ação é 20 mil dividido por 1 milhão. Porque você lembra
que eu tenho 1000 ações, né? E eu só rendi 20 mil no ano. Então, na verdade, o meu LPA, o meu lucro por ação, foi de 0,02, ou seja, 2 centavos por ação. Então, na fórmula do Benjamin Graham, seria raiz quadrada de 22 vezes o LPA, que é 0,02, nesse exemplo que eu estou dando, vezes o VPA, que é o valor patrimonial por ação, que é de R$1, nesse exemplo que eu estou dando. Mas a gente vai usar exemplos reais através de uma empresa, tá? E por último, esse modelo de fazer valuation. Valuation é uma arte de nunca pagar caro numa ação. Só que isso aqui ele é muito mais matemático, tá? E realmente é mais complicado do que todas as outras. Isso aqui são fórmulas, né, que você pode aplicar bem rapidinho e você vai chegar no resultado. Agora, calcular o valuation, e aqui tá na página 14 desse livro, calcular o valuation é uma arte complicada. Na minha mentoria Geração de Dividendos, a gente tem um módulo só sobre valuation, que você vai aprender a calcular a valuation de qualquer empresa. Você vai aprender quanto que ela vai custar lá no futuro. E aí você vê se ela tá barata hoje ou não, através do fluxo de caixa futuro, tá? Essa aula demora mais de 3 horas para eu explicar e fazer exemplos. É realmente bem complicado fazer o valuation. Por isso que eu deixei esse livro por último. E eu não tenho como mostrar um exemplo para vocês aqui, tá? Eu vou deixar só a formulazinha, porque realmente é um exemplo que demoraria mais e não é o intuito desse vídeo demorar desse tanto, tá? Mas a fórmula do valuation é essa aqui que eu vou deixar um print. A gente tem que pegar um fluxo de caixa futuro corrigido a valor presente e dividir esse valor presente por uma taxa de desconto que normalmente está vinculada à taxa básica de juros. Então não tem como você dar uma taxa de desconto mais baixa do que a taxa básica de juros. Às vezes você pode dar até uma maior e você pode fazer isso com tudo. Com a margem líquida, com o preço da cotação, com o valor patrimonial, pode fazer o valuation de tudo. Então agora vamos pegar aqui e vamos mostrar um exemplo através de um cálculo de uma ação, beleza? Eu vou pegar aqui Taesa, tá? Então eu peguei aqui a ação Taesa 11, a unit da Taesa, tá? A TAI 11, ela tá com a cotação de 35,70. Então vamos pegar o primeiro livro aqui, eu sei que vocês fizeram as suas anotações, se não fez, presta atenção aqui agora, anota agora, tá? Você tem que primeiro fazer a média do dividendo yield dos últimos 5 anos. Então eu vou pegar aqui, ó, os dividendos que foram pagos nos últimos 5 anos, vou selecionar aqui 5 anos, ó. Vou pegar aqui 2018, 19, 20, 21, 22, beleza? E aí eu vou somar isso aqui tudo. Então nos últimos 5 anos a empresa pagou R$17,21 de dividendo. Só que eu preciso saber por ano, então eu vou dividir por 5 porque eu peguei os últimos 5 anos, ou seja, R$3,44, tá? E agora esse valor eu multiplico por 0,06, que é a taxa básica de juros aceita universalmente, né? Então eu vou dividir aqui por 0,06 e aqui vai dar o preço teto. Então teoricamente, através da fórmula do Décio Bazin, ele provavelmente teria Taesa na sua carteira, porque a cotação está de R$35 e segundo ele, essa cotação deveria valer R$57, tá? Então essa é a primeira forma de calcular aí o preço de uma ação. Você já sabe calcular o preço de uma ação, você imagina o quanto que esse vídeo é importante? Já salva ele aí. Eu vou pular esse livrinho porque depois eu tenho que te mostrar na tabela. Eu vou aproveitar que o site já está aberto para calcular junto com vocês aqui a fórmula do Benjamin Graham, tá? Lembra da fórmula do Benjamin Graham? Vamos pegar calcular o preço teto. Como que é a fórmula? É raiz quadrada de 22,5 vezes LPA vezes VPA, tá? Então vamos pegar aqui, ó, 22,5 vezes o LPA. Aqui tá o LPA, ó, 5,37 vezes o VPA aqui, que é 20,18. Então deu 2.438. Só que isso aqui é a raiz quadrada. Eu preciso da raiz quadrada disso aqui, que deu R$ 49,37. Então, de acordo com Benjamin Graham, essa empresa aqui tá barata, porque ela deveria custar aí, em preço justo, R$ 49,37 e ela tá custando R$ 35,70. Então você percebe que tanto o Décio Bazin, quanto o Luiz Barsi, quanto o Benjamin Graham teria Taesa, tá? Agora vamos passar para o Joel Greenblatt. Aqui você precisa calcular qual que é o EBIT da empresa e depois calcular qual que seria o EV da empresa. Por que que você deveria calcular? Você pode perceber que aqui não tem esse indicativo. Esse é um indicativo muito utilizado lá nos Estados Unidos, mas aqui a gente não tem. A gente tem EV sobre EBIT. Só que o que a gente precisa é EBIT sobre EV. Eu até te ensino a calcular e mensurar esse indicativo. Eu vou deixar um vídeo aqui de como que você calcula isso, porque você tem que fazer algumas manobras aqui com as fórmulas, tá? Para você entender. Não é objetivo alargar mais esse vídeo, que inclusive já passou provavelmente dos 5 minutos aí. É um conteúdo muito especial, muito importante para você. Eu vou te mostrar aqui qual que seria o ranking da Taesa no último ranking que eu fiz, tá? Você pode perceber aqui, ó, que a Taesa 11 está na posição 54. Antes dela tem mais
Antes dela tem mais 53 empresas. É lógico que tem tickets repetidos aqui. Tem algumas empresas aqui que a gente tem que tirar, porque bancos não compõem esse tipo de análise do Joel aqui. E tem muito ticket repetido. Por exemplo, os Mini 5, os Minas 3. Então ela ficaria ali na posição 40 por aí, 40, 35. Então provavelmente, de acordo com o Joel Greenblatt, ela tá bem posicionada, mas ela não é as 10 mais baratas da bolsa. Então provavelmente ele não entraria em Taesa, porque tem empresas que estão mais descontadas dando mais lucro. Por exemplo aqui, ó, nesse caso Cine 3, Bradespar estariam ali nos primeiros locais, tá? É lógico que tem algumas empresas que eu não investiria aqui, mesmo entregando muito resultado. Fertilizantes, por exemplo, está em recuperação judicial, então eu não investiria. E se outros 3 investidores gigantescos investem e a Taesa não ficou numa má posição aqui quando se trata dessa outra fórmula mágica, com toda certeza você percebe que essa empresa realmente entrega muitos resultados e provavelmente está muito barato, né? Por isso que a Taesa é a minha maior posição da minha carteira. E o valuation, se vocês quiserem, depois eu gravo um outro vídeo explicando como que faz o valuation. A gente faz o valuation simulativo da Taesa, para quem quiser entender como que a gente faz isso, tá? É uma arte mais difícil, é uma arte que é para quem gosta mesmo de investimento. Se você quer investir só para multiplicar o seu dinheiro aí e fazer o seu dinheiro render uma renda passiva, às vezes você talvez nem precise fazer valuation dessa forma, tá? Isso aqui é muito mais profissional. Mas quem quiser e tiver interesse, só deixar aí nos comentários, me chamar no direct, que a gente grava esse vídeo aí, beleza? Mais investidores, até o próximo vídeo.